Vamos dar início ao estudo das funções partindo de um exemplo prático. Vamos pensar e analisar a seguinte situação. Um táxi com bandeira 1 e 2, com valores para bandeira 1 e 2 e um preço cobrado por quilômetro rodado. Vamos imaginar que um passageiro solicita ao dono do táxi que faça uma corrida. Uma das primeiras coisas que passarão pela nossa cabeça é: como que o taxista calculará o preço desta corrida? Vamos então pensar um pouco nisso e vamos determinar alguns valores. Vamos pensar o seguinte: o passageiro fez a solicitação quando o dono do táxi estava operando em bandeira 2. Ou seja, ele vai estar cobrando um valor de R$ 15 ao valor da corrida, mais R$ 2 a cada quilômetro rodado. Desta forma, vamos tentar montar uma fórmula que daria a resposta para a nossa pergunta: de quanto ficaria o valor desta corrida? Pensando em uma fórmula, vamos ver se é possível. Vamos colocar aqui o valor da corrida é igual a 2, que estará sendo representado pelos nossos R$ 2, vezes a quantidade de quilômetros rodados pelo táxi, mais 15, que está sendo representado pelos nossos R$ 15 referente à bandeira 2. Fazendo isso, nós conseguimos montar uma fórmula para o valor da corrida, ou seja, nós conseguimos fazer uma modelagem do valor da corrida. Vamos propor uma situação aqui. Vamos imaginar que o passageiro pegue o táxi e que o táxi percorra uma distância de 10 km até chegar ao destino pretendido pelo passageiro. Então, nós vamos ter que o valor da corrida será igual a 2 vezes 10, que é a quantidade de quilômetros percorridos pelo táxi, mais 15. Ou seja, o valor da corrida será de 2 vezes 10, 20, mais 15, R$ 35. Pensando em nossa fórmula inicial, o valor da corrida é igual a 2 vezes a quantidade de quilômetros mais 15, podemos notar que, quando fazemos variar a quantidade de quilômetros para mais ou para menos, nós também fazemos variar o valor da corrida para mais ou para menos. Podemos dizer então que o valor da corrida muda em função com a quantidade de quilômetros percorrido pelo táxi, e que a quantidade de quilômetros percorrido pelo táxi é uma variável. O que vem a ser uma variável? Vem a ser um valor que sofre variação, ou seja, nós podemos aumentá-lo ou diminuirmos. Podemos dizer então que o valor da corrida muda em função da quantidade de quilômetros, dado que o número 2
e o número 15 já são fixos na nossa fórmula, ou seja, eles não sofrem variação. Dando uma enxugada na nossa fórmula, podemos dizer que o valor da corrida, que aqui agora será representado apenas pela letra V, é igual a 2 vezes, como a quantidade de quilômetros é variável, vamos usar uma variável, ou seja, uma letra que pode assumir qualquer valor na fórmula. Como mais comumente nós vemos nos livros de matemática, é usado a letra X. Poderia ser qualquer letra, mas vamos manter o padrão e utilizar a mesma. Mais 15. Como nós vimos, o valor da corrida muda em função da quantidade de quilômetros. Ou seja, acabamos de elaborar uma fórmula que é uma função. E as funções, elas são representadas da seguinte forma. Quando nós temos que o valor da corrida, aqui representada pela letra V, muda em função da quantidade de quilômetros representado pela letra X, nós colocamos aqui entre parênteses a letra X. Ou seja, V de X é igual a 2x mais 15. Vamos entender um pouquinho como a nossa função se comporta aqui nos eixos x e y. Bom, eu coloquei aqui no eixo x 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que representa a quantidade de quilômetros que o taxista vai estar percorrendo com o seu táxi. A partir desses números, nós vamos chegar na resposta, ou seja, no valor do y. Eles já estão aqui, mas nós vamos calcular, nós vamos ver como nós saímos do valor de x e chegamos do valor em y. Como a nossa função v de x é igual a 2x mais 15, temos que v, quando o x vale 1, é igual a 2 vezes 1 mais 15. Nesse caso, nós temos que o v, quando o x vale 1, é igual a 2 vezes 1, 2, mais 15, 17. Então, quando o taxista percorrer uma distância de 1 km, o valor da corrida será de 17 reais. Vamos agora tomar esses valores e representá-los no plano cartesiano. Então, no eixo x temos 1, no eixo y temos a resposta de 17. Então, vamos lá. Fazendo aqui mais ou menos com a régua. É o primeiro valor. Temos o primeiro ponto formado. Então, vamos agora calcular o valor da função quando o taxista tiver percorrido 2 km. Então, da mesma forma, a função de x é igual a 2x mais 15. A função v, quando o x vale 2, é igual a 2 vezes 2 mais 15. A função quando o x vale 2 é igual a 2 vezes 2, 4, mais 15, 19. Então,
quando o taxista percorrer uma distância de 2 km, o valor da corrida será de R$ 19. Então, já fizemos aqui a correspondência nos eixos 2 no eixo X e 19 no eixo Y. Vamos agora calcular a função de x igual a 2x mais 15, quando o valor da função assumir o valor de 3 para x. Então, temos que 2 vezes 3 mais 15, o valor da função, quando x tiver assumido o valor 3, será 2 vezes 3, 6, mais 15, 21. Vamos agora calcular apenas mais um valor. Depois, vocês que estão assistindo o vídeo podem calcular para mais valores a fim de fazer um treinamento. Então vamos lá. A função de x é igual a 2x mais 15. O valor da função quando x assumir o valor 4 é igual a 2 vezes 4 mais 15. O valor da função quando x tiver assumido o valor 4 é igual a 2 vezes 4, 8, mais 15, 23. Note que após fazermos os pontos, nós podemos traçar uma reta que passa por todos os pontos. Dessa forma, também podemos observar que quanto maior a quantidade de quilômetros, maior será o valor da corrida. E a partir daí, nós já podemos fazer várias observações. Vamos observar um detalhe interessante na nossa função. Mesmo sabendo que isso não pode acontecer na corrida de táxi, ou melhor dizendo, que isso não vai acontecer, vamos imaginar que o taxista não percorra nenhum quilômetro com seu táxi, que ele percorra a distância exata de 0 quilômetro. Qual será o valor da corrida? Bom, neste caso, se ele percorrerá a distância de 0 km, temos que colocar o 0 no lugar do x. Mas, sem precisar fazer a conta, se nós quisermos, nós podemos colocar a régua sobre a linha do gráfico e continuar traçando essa reta até que ela se encontre com o eixo Y. Vamos ver o seguinte. Vamos colocar o 0 lá e vamos fazer a conta para vocês verem se realmente a reta aqui cortou o eixo Y aonde ele deveria cortar. Então vamos lá. V de x é igual a 2x mais 15. V de x é igual a 2 vezes o 0 mais 15. O V de x é igual a 2 vezes 0, 0 mais 15, 15. Exatamente sobre o 15. Podemos então, a partir daí, fazer a seguinte observação. Toda vez que nós adotarmos o valor de 0 para a variável x, neste tipo de função, nós vamos ter o momento em que a linha da função corta o eixo y do gráfico. E essa característica, em alguns estudos, é muito importante. Agora vocês devem estar perguntando, se quando eu coloco o 0 no lugar do x, faço o cálculo da função, eu encontro o valor em que a reta da função corta o eixo y, quando a reta da função vai cortar o eixo x? Que conta que eu faço para mim descobrir qual é o valor onde a reta vai estar cortando o eixo x? Bom, para isso, nós devemos fazer o seguinte. Como aqui nós fizemos
x igual a zero, neste caso nós devemos fazer y igual a zero. Mas como assim y igual a zero? Vocês perceberam que toda vez que eu fiz a conta da função, o resultado eu coloquei no eixo y. Então é a mesma coisa que eu fizesse isso, que v de x igual a 2x mais 15, que essa função aqui, ó, também é igual a quem? A y. Então, nós podemos fazer o seguinte, que 2x mais 15, vamos adotar 0 para o y, é igual a 0. Temos que 2x é igual a, o 15 está do lado de cá positivo, passa para lá negativo. Queremos saber o valor do x, então vamos mantê-lo do lado esquerdo, igual a menos 15 sobre 2. Isso daqui vai dar menos 7,5. Então, o momento em que a linha reta do gráfico da função vai cortar o eixo x, vai ser quando o eixo x estiver marcando menos 7,5. Lembrando que aqui é o zero, depois vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos os valores negativos, assim como todos os valores do lado direito são positivos. Só que neste caso vocês podem estar indagando, mas como que pode, sendo o x a quantidade de quilômetros rodado, ele ser um valor negativo? Na realidade, isso não pode acontecer, porque ele sempre será um número positivo. Eu apenas fiz o cálculo para vocês para mostrar onde o gráfico da função iria estar cortando o eixo x. Mesmo sabendo que no caso desta função, para a nossa situação, essa conta não existisse, eu fiz a conta porque em outras funções pode existir e é muito interessante saber esses detalhes. Então, de uma maneira bem simples, podemos resumir que uma função é uma fórmula matemática que serve para nós fazermos alguns cálculos e algumas análises referentes a algum tipo de processo. Sabemos também que em uma função nós vamos ter os valores de saída, nos levando até os valores de chegada. No nosso caso, e na grande maioria dos casos, os valores de saída vão estar no eixo x do plano cartesiano. E os valores de chegada estarão no eixo y do plano cartesiano. E vimos também que quando nós fazemos x igual a zero, nós descobrimos onde o gráfico da função corta o eixo y dos valores de chegada. E quando nós fazemos y igual a zero, nós vamos descobrir onde o gráfico da função corta o eixo x. Gostaria de lembrar também que essa função que nós elaboramos e fizemos um pequenino estudo dela, v de x igual a 2x mais 15, é uma função de primeiro grau. Existe função de segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, e assim sucessivamente, que nós vamos estar vendo nas próximas aulas e vamos estar discutindo um pouco sobre cada tipo.
e que este estudo ele é apenas introdutório, é uma pequena parte, é uma pequena demonstração do que é uma função e das coisas que nós podemos fazer e analisar a partir de uma função. Portanto, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte e em breve estará disponível as próximas aulas. Muito obrigado e até a próxima.